Olá, telespectador da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Analice. Seja bem-vindo ao primeiro bloco de notícias da manhã desta quinta-feira, dia 15 de agosto, em que você acompanha a leitura das principais manchetes, das capas e das páginas internas dos jornais de circulação nacional e regional. Vamos começar com a capa do Globo, em que o primeiro destaque é uma imagem do Rio de Janeiro, que teve o frio mais intenso em 13 anos. Um pouco mais abaixo, a reforma tributária, a Câmara aprova taxar a transmissão da previdência privada na herança, projeto que regulamenta o futuro sistema de impostos, autoriza estados a tributar planos no momento da transferência aos herdeiros. Um pouco mais abaixo, nós temos que serviços têm maior alta em 2 anos e pressionam a inflação. O BNDES vai ampliar repasse de dividendos à União. Na área de editorial, nós temos que alta da inflação preocupa o setor empresarial. Vera Magalhães escreve que Pablo Marçal é a surpresa que não deveria surpreender. Hélio Gaspari escreve que a China vai de anátema, a maior parceiro comercial do Brasil. Bernardo Melo Franco escreve que morte de Eduardo Campos mudou a campanha de 2014. Zeina Latifi escreve sobre a estabilidade macroeconômica é crucial para a indústria. Marta batalha pela meia luz na mesa, nos submetemos a gremolatas da vida. Ex-rival Freixo declara voto em paz. Realidade no Rio e no Brasil agora é outra. Um pouco mais acima aqui, funcionário da Voepaz já haviam relatado problemas no sistema de degelo. O gabinete de Moraes acionou o TSE de maneira informal para municiar investigações no STF. PT lança cartilha para orientar seus candidatos a falar ao eleitor evangélico. Ucrânia condiciona parar a ofensiva na Rússia e a acordo de paz justa. Na Venezuela, Amorim sugere a Lula que Brasil defenda novas eleições. Aqui um pouco mais abaixo, bota abaixo do condomínio no tráfico da Maré. E por último, Vivi para contar, tinha só 3% de chance de sobreviver, é o que relata o DJ Júlio Trindade. Esses foram os destaques da capa do Globo. Eu sei o que nós temos na capa do Estadão. O estado de São Paulo, Ana, traz como manchete na capa de hoje é o debate realizado ontem pelo jornal, em parceria com o Portal Terra e com a Fundação Armando Penteado. E a manchete é essa: prefeito de São Paulo é alvo principal em debate marcado por briga entre Boulos e Marçal. Esta aqui é a foto do debate com os debatedores, todos eles candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nessa primeira aqui tem o Boulos, depois aqui de chapéu o Marçal, que é do PRTB, o Boulos do PSOL, o Marçal do PRTB, a Tabata do PSB, o Ricardo Nunes aqui sendo entrevistado, sendo sabatinado, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, a Marina e depois o Datena aqui sentado. E quem está na mediação, que é essa de branco, é a jornalista Rosiane Kennedy. Rosiane Kennedy, como vocês sabem, todas as vezes a gente está lendo aqui, ela que escreve a coluna do Estadão. É a principal coluna do jornal. E ela está aqui no centro do debate, ela foi a mediadora. O debate teve formato inovador. Apesar de ataques pessoais, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo apresentaram propostas no debate promovido por Estadão, pelo Portal Terra e pela FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado. Pesquisa qualitativa com 15 eleitores mensurou a percepção sobre o desempenho dos participantes. Tabata Amaral, do PSB, foi elogiada por sua firmeza e conhecimento. Ricardo Nunes, do MDB,
se destacou ao listar realizações de sua administração. Pablo Marçal, do PRTB, foi o mais rejeitado. Guilherme Boulos, do PSOL, não conseguiu conquistar novos eleitores. José Luiz da Atena, do PSDB, foi considerado atrapalhado, e Marina Helena, do Partido Novo, vista como arrogante e despreparada. Aliane Castanhede faz uma análise do debate. Ela diz que a Tabata segue o rumo da Simone Tebet, o mesmo rumo que a Simone Tebet teve em 2022. E o Diogo Schelp diz que contra cortes, perguntas ficaram sem resposta. Portanto, é a manchete do Estadão. Claro, é um debate feito pelo próprio jornal, e o jornal deu destaque a esse evento lá no município de São Paulo. Também é destaque da capa do jornal Estadão, na área de economia e negócios, débitos com a União. Estados brasileiros com dívidas poderão elevar despesas com teto de gastos flexível. Parecer do relator da matéria no Senado, o senador Davi Alcolumbre, que ele é do União Brasil do Amapá, afrouxa o ajuste fiscal que governos endividados terão de fazer para renegociar suas dívidas com a União. O texto agora vai para análise e votação da Câmara dos Deputados. Repercussão negativa. Ministério da Fazenda recua de plano de reduzir gasto com saúde. Na área também, no caderno de negócios, de empresas e negócios, tem uma entrevista com o senador Eduardo Braga, ele que é do MDB do Amazonas, e ele diz: o imposto do pecado virou arrecadatório. O parlamentar diz não entender por que sobretaxar carros elétricos e apostas esportivas e deixar de lado alimentos ultraprocessados e armas de fogo. Ainda destaque na capa do jornal Estadão, no caderno de esportes, o destaque é que na Supercopa da Europa, os jogadores Vini Júnior, que é do Brasil, e o Mbappé, que é da França, começam com título e parceria no Real Madrid. Brasileiro dá uma assistência e francês marca seu primeiro gol logo na estreia, nos 2-0 sobre Atalanta. Real Madrid e Atalanta. No judiciário, o destaque é dizendo que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República apoiam o ministro Alexandre de Moraes, acusado de direcionar ações contra bolsonaristas. Num congresso, porém, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles aqui o nosso senador cearense Eduardo Girão, articulam ofensiva contra o ministro, o que inclui o pedido de impeachment. E esse pedido foi escrito pelo senador Girão. Voe Paz, tragédia do avião que caiu lá em Vinhedo, matando 62 pessoas. Gravação de caixa preta mostra desorientação e gritos em avião. A queda durou um pouco mais de um minuto. Ele saiu de 4 mil quilômetros de altura e chegou ao solo num tempo de um minuto. Copiloto percebeu perda de sustentação da aeronave, segundo as gravações da caixa preta, mas não conseguiu deter a queda. Indicam os áudios divulgados pela TV Globo. E por último, Ana, é um destaque na área de educação, é do IDEB.
Ensino no Brasil fica estagnado e longe da maioria dos objetivos. País bate meta com atraso nos anos iniciais do ensino fundamental. O resultado piora a partir do 6º ano e é muito ruim no ensino médio. É com você. Bom, agora nos destaques da Folha de São Paulo, nós temos um destaque do STF, que colegas do STF, governo e PGR defendem condutas de Moraes. O ministro diz que relatórios pedidos fora do rito eram um meio mais eficiente para investigar as fake news. Ainda sobre a área de educação, a educação segue abaixo dos índices pré-pandemia, desempenho do ensino médio paulista recua, Estados Unidos avaliam dividir Google após caso de monopólio. O Brasil e China se aproximaram nos últimos 50 anos, é o que mostram os gráficos. Na área de entrevista, Esther Dweck, servidor terá de trabalhar mais para estar no topo. Na área de editoriais, ordem informal fere devido processo ilegal. Na área de turismo, mergulho nas águas dos Alcatrazes. Passeio às ilhas a 35 quilômetros da costa norte do litoral paulista pode proporcionar diversas aventuras. Essa aqui é a imagem da capa. Na Folha Ilustrada, série Os Outros volta ao streaming com ricos infelizes e debate sobre religião. Na parte de esporte, Mbappé estreia com gol e Real Madrid vence Supercopa, com o Endrick como reserva. Ministro escolhia alvos e pedia ajustes em relatório, é o que faz jus aqui à imagem da capa. Na área do painel, a oposição vem revelação, chance para Bolsonaro. Bruno Bogossian escreve, decisão de Flávio Dino acionou um detonador. E por último, na área de eleições, Marçal e Boulos trocam ofensas em debate pela Prefeitura de São Paulo. Esses foram os destaques da capa da Folha de São Paulo. Celi, o que é que nós temos na capa do Povo? A manchete do jornal cearense O Povo, Ana e telespectadores da TV da Transparência, é sobre o IDEB, a divulgação do IDEB. Escolas públicas, Ceará tem a melhor nota do ensino fundamental no IDEB. Municípios cearenses são maioria entre os 10 melhores do Brasil. O ensino médio fica abaixo da meta, mas tem o 3º melhor resultado. A reportagem do jornal O Povo de hoje é sobre o que pode e o que não pode fazer na campanha eleitoral, cujo primeiro dia permitido pela legislação é amanhã, dia 16, sexta-feira. Os candidatos já podem colocar o carro na rua, fazer carreata, inaugurar comitê. No caderno Economia, o destaque é que o Senado aprova repactuação das dívidas dos estados e a matéria agora vai para análise da Câmara Federal. Esta foto com essas meninas, essas adolescentes, que é o efeito das Olimpíadas. A ginástica ganhou mais destaques e procuras por aulas da modalidade. Descubra lugares em Fortaleza para praticar o esporte. É o efeito das Olimpíadas. Essa outra foto é sobre esportes. Sul-Americana, Fortaleza empata com o Rosário Central, lá na Argentina, com polêmica na arbitragem. E por último, na área de política, é uma matéria sobre uma votação ontem muito polêmica na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bíblias nas escolas. A LESE, que é o resumo, a sigla, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aprova projeto prevendo livros de todas as religiões nas bibliotecas públicas da rede de ensino do governo do Estado do Ceará. Agora é com você.
Bom, agora nos destaques do portal do Correio Brasiliense, nós começamos com uma matéria que diz que Moraes recebe apoio no Supremo e é alvo de críticas na oposição. Na área de insegurança, invasões ampliam risco de tragédias como a que matou 5 pessoas. Na visão do direito, Simonetti, a imprescindibilidade das garantias da advocacia. Outra matéria aqui, história, as indas e vindas para demarcar a Estaca Zero de Brasília. Numa entrevista exclusiva, celebrar nosso 3º aniversário é o nosso direito, é o que diz o Talibã. Sobre o IDEB, que o Oceli mencionou, IDEB 2023, confira o desempenho das escolas públicas do Distrito Federal. Podcast do Correio, candidata à reitora da UNB defende que a instituição precisa alternância. Da área de saúde, a monkeypox. Casos de monkeypox disparam em 160% na África e OMS decreta emergência global. No Reino Unido, a origem de um dos monumentos mais misteriosos do mundo é desvendada. Na área de saúde, tecnologia insegurança. Invasões ampliam risco de tragédias como a que matou 5 pessoas. Na área da América do Sul, Venezuela, painel da ONU questiona a eleição presidencial e chavismo rebate. Voo de ida e vinda por menos de R$600 saindo de Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. E por último, na área de cidades, Justiça condena pedófilo da Asa Norte a 45 anos de prisão. Esses foram os destaques do portal do Correio Brasiliense. Ou seja, o que nós temos no Valor Econômico? No Valor Econômico de hoje, Ana, Alice e telespectadores, temos uma matéria sobre carreira e consultoria. Entrevista, o David Urich fala sobre o valor da atualização do conhecimento para a liderança nas empresas. Na saúde pública, os casos suspeitos da varíola Mpox na África ultrapassam 17 mil casos e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara situação de emergência mundial. Memória, Otávio Frioli Floresbal, diretor-geral da TV Globo entre 2002 e 2012, morre aos 84 anos. A manchete do Valor Econômico diz: venda de créditos judiciais se torna alternativa a empresas que precisam fazer caixa. Ainda destaque: Supremo Tribunal Federal suspende ou manda suspender as emendas parlamentares impositivas até a adoção de mais transparência. Foi uma liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores ao orçamento da União. A medida é mais um capítulo da relação do STF com o Legislativo sobre a destinação desses recursos e valerá essa medida liminar valerá até que o Congresso aprove novos procedimentos para a liberação das verbas, observando os requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. É só isso que o Supremo está pedindo. Transparência, rastreabilidade e eficiência. Na terça-feira passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já reagiu à expectativa da medida. Ele disse: é o Congresso que mais conhece a realidade dos municípios brasileiros. Não podem mudar isso, com todo respeito, no ato monocrático. Monocrático é o ato individual de um ministro só, disse o Arthur Lira. A decisão de Flávio Dino, no entanto, proferida em ação apresentada, uma ação pedida pelo PSOL contra a execução obrigatória das emendas, será agora, essa decisão monocrática individual do Flávio Dino, será agora submetida ao plenário
a todos os ministros do Supremo. Mas o Supremo não está pedindo nada mais, não está pedindo só que seja transparência. Que saiba quanto essas emendas, quem pediu, para onde foi e vai ser gasto com o quê. Só que os deputados e senadores não querem essa transparência. E o Flávio Dino tem que ter transparência. Para onde é que vai esse dinheiro? Como é que o Tribunal de Contas da União pode fiscalizar esse dinheiro se ninguém sabe nem para onde vai? Essa é a questão. Arcabouço fiscal é incapaz de deter avanço no déficit estrutural. Lojas Americanas divulga prejuízo de 2 bilhões e 27 milhões de reais no ano passado. Esta senhora, que toda sorridente, de óculos, ela é a Patrícia Mota Guedes. Ela é a superintendente do Itaú Social. Dados do IDEB e do SAEB, divulgados ontem, mostram que os resultados da educação brasileira continuam aquém do necessário, mas há exceções, com boas notícias em estados como Ceará, Goiás e Pernambuco. Lugares onde há, diz a Patrícia Mota Guedes, lugares onde há continuidade de políticas públicas, mesmo com mudança de governo, tem mostrado bons resultados, diz Patrícia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social. Cúpula dos poderes atua e defende o ministro Alexandre de Moraes. É aquele caso da reportagem publicada com exclusividade pela Folha de São Paulo, em que mostra o ministro pedindo para que juízes do TSE acompanhem as redes de bolsonaristas que na época criticavam o próprio Alexandre de Moraes, criticavam o Supremo e a Justiça Eleitoral. E por último, o destaque da capa do Valor Econômico é dizendo que multimercado perde espaço na indústria de fundos. Ana, é com você. Agora nós vamos partir para as páginas internas de cada jornal, começando com as páginas internas do jornal O Globo, em que destaca que Dino suspende pagamento de emendas impositivas. Ministro do STF critica parlamentarização do orçamento federal e cobra transparência. Reação do Congresso atinge verba do Judiciário. Ainda na área de política, STF e PGR defendem legalidade de atos de Moraes em investigação. Ministros não veem a legalidade em troca informal de dados, OAB pede acesso aos autos e parlamentares elevam o tom. Que na imagem, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, na sessão em que houve um desagravo a Alexandre de Moraes. Sobre a tragédia, avião que caiu teve falhas no degelo detectadas em 2023. Em julho do ano passado, relatórios mecânicos em 3 aeroportos em que a ATL-72 foi examinado alertaram para o mesmo problema. A empresa diz que o mecanismo funcionava no dia do acidente. Aqui a imagem alertas, destroços do avião em Viedo. Em julho do ano passado, mecânicos em Congonhas, Ribeirão Preto e Porto Alegre anotaram defeito. Na área de saúde, a monkeypox é emergência global, é o que diz a OMS, que declara emergência para a monkeypox. Veja as principais dúvidas sobre a doença aqui na matéria do jornal o Globo. Na área de educação, o Brasil atinge apenas uma das 3 metas do IDEB para 2023. O Brasil alcançou em 2023 só uma das 3 metas que teriam de ser atingidas no IDEB. E aqui um infográfico dos progressos, regressões e estagnações por estado. Na área de administração pública, Senado aprova que estados revertam juros das dívidas em investimento. Senado flexibiliza projeto e aprova troca de juros por investimento.
Na área de economia, no Banco Central, silenciosa passagem de bastão em curso. Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, considerado mais cotado para a vaga, tem assumido o papel para falar de juro. Sobre as eleições, o que propõe candidatos à Prefeitura do Rio em 6 temas. Principais candidatos à Prefeitura da capital elaboram planos de governo com promessas que incluem ar-condicionado na frota de ônibus, construção de moradias populares, fim da fila do Cisreg, implantação de ensino integral e mais vagas nas creches. Na área de segurança, tráfico rouba 13 ônibus e caminhões para barricada. Veículos foram usados para fechar ruas no entorno do Chapadão, em Costa Barros, em represália à morte de suspeito pela Polícia Militar. Na Baixada, mais 2 coletivos foram incendiados. Além de transporte, saúde, educação e comércio foram afetados. Na área de economia internacional, Estados Unidos podem obrigar a Google a desmembrar operações. Após decisão da Justiça sobre violação da lei antitruste, o governo estuda até separar Chrome e Android em diferentes empresas. Miriam Leitão escreve que secretário da Fazenda crê em PIB maior que o previsto. Mensagens de assessores de ministros são embaraço ao STF. Episódio desperta, no mínimo, controvérsia jurídica e impõe resgate de ambiente de normalidade. Merval Pereira escreve que Alexandre de Moraes ficou com poder excessivo. Malu Gaspar escreve que o episódio revela uma lição não aprendida. A opinião do Globo é que Alexandre de Moraes ficou com poder excessivo. Mensagens de assessores de ministros são embaraço ao STF. Violência contra crianças e jovens exige maior atenção do Estado. Relatório constata um estupro a cada 10 minutos e quase 15 assassinatos por dia na faixa etária de até 19 anos. Paulo Barreto escreve: a picanha, o clima e a pobreza. E esses foram os destaques das páginas internas do Jornal Globo. Celi, o que nós temos nas páginas internas do Estadão? A gente começa, Analice, com a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Como eu falei, ela foi a mediadora ontem do debate promovido pelo Estadão com os candidatos a prefeito de São Paulo. Ela que escreve esta coluna, e a nota principal é sobre bolsonarismo prepara novas manifestações na Avenida Paulista pelo impeachment de Alexandre de Moraes. A decisão do bolsonarismo de só protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes em 9 de setembro próximo foi calculada. Em reunião na liderança do PL, do Partido Liberal, na Câmara Federal ontem à tarde, expoentes da oposição concordaram que é preciso ter apoio popular para dar andamento ao processo, ao pedido de impeachment. Só lembrando, se for dado a entrada no dia 9 de setembro, será o 22º pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. 22º, já tem 21 lá. Mas a prerrogativa de colocar esse pedido para tramitar é do presidente do Senado. Ele que faz a pauta. Ele não colocando, não tramita. A portas fechadas, as lideranças do PL combinaram novas manifestações contra o magistrado agora na Avenida Paulista, em São Paulo. Ainda não há data certa, mas uma ala importante defende que o protesto seja no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil. Enquanto isso, seguirá a coleta de assinaturas de parlamentares e juristas para o pedido de impeachment. A preço de hoje, ninguém aposta, porém, que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vá acolher
a ofensiva, mais essa ofensiva contra Alexandre de Moraes. A mais recente manifestação na Avenida Paulista, convocada por bolsonarista no mês de junho passado, foi esvaziada. A oposição espera que a revelação do jornal Folha de São Paulo de que Moraes teria usado o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como braço investigativo de seu gabinete no STF, dê fôlego à nova investida. O ministro nega irregularidades e tem o apoio da Corte Maior do Judiciário Nacional. Auxiliares do presidente Lula, por sua vez, dizem não ver gravidade nas ações de Moraes e avaliam que a oposição usa a notícia para tentar anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível. Ontem, em evento da AGU, da Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias pediu aplausos para Moraes, que estava presente. Disse o ministro Jorge Messias da AGU: somos gratos ao seu trabalho. Até sob reserva, governistas colocam panos quentes no que veio a público e rejeitam comparações com o caso da Vaza Jato. Procurado, o senador Sérgio Moro, ex-juiz que teve sentenças anuladas após vazamento de conversa, disse que não comentaria o caso. Página de editoriais do Estadão. O primeiro: a cisma de Moraes é a tragédia da República. As encomendas do ministro ao TSE expõem o voluntarismo que tem sido naturalizado no STF, no Supremo Tribunal Federal, em nome da defesa da democracia. Os inquéritos intermináveis e secretos precisam ser encerrados. Segundo editorial: muito emprego, pouca produtividade. Bom momento do mercado de trabalho precisa ser acompanhado por ganho de produtividade, que em 2023 foi de R$ 41,00 por hora trabalhada, mesmo valor de 2012. Paralisia impede o crescimento, diz o editorial do Estadão. Páginas de artigos. Os economistas Roberto Macedo e Carlos Antônio Roca escrevem o professor Delfim Neto e seu legado acadêmico. Esse legado, eles escrevem, esse legado foi além dos cargos e publicações que teve ao longo da carreira na FEA-USP. FEA é a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. O outro artigo é também do economista Felipe Salto. O título: A bola de ferro no pé da Fazenda, no pé do Ministério da Fazenda. Há questões das dívidas dos estados, da desoneração e das emendas, só reforça a percepção de que o Congresso perdeu a mão nas questões fiscais. Nas páginas de política, o destaque, aqui são 4 páginas que o Estadão dedicou ao debate de ontem, realizado pelo Grupo Estadão, pelo Portal Terra e pela Fundação Armando Álvares Penteado, com os candidatos a prefeito de São Paulo. Debate desafia candidatos a falar de propostas. Pesquisa destaca Tabata. Evento do Estadão. Portal Terra.
Fundação Armando Alves Penteado teve a participação dos 6 postulantes mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, voltou a ser alvo principal. Voltou a ser principal porque ele também foi o alvo principal no primeiro debate realizado em São Paulo, que foi na semana passada pela TV Bandeirantes. Os candidatos, Marçal e Boulos, protagonizaram embate agressivo. Checagem mostra citações sem contexto e enganosas. Qualificada, seguro, frustrante, folclórico, arrogante, instável. Foram alguns dos adjetivos feitos por pessoas ouvidas pelo Estadão para qualificar os debatedores. Ainda destaque nas capas internas do Estadão: ministro Barroso, presidente do STF, defende Moraes. Isso foi ontem na sessão do Supremo. Os ministros, principalmente o Barroso e Gilmar Mendes, defenderam as atitudes de Alexandre de Moraes. E no mesmo momento, a ala bolsonarista no Congresso articulava um pedido de impeachment. Foi uma entrevista coletiva dada pelo senador cearense Eduardo Girão, do Partido Novo, anunciando que ele redigiu mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e dizendo que agora vai começar a colher as assinaturas e marcou para o dia 9 de setembro da entrada nesse mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Ainda na área de política, proposta que perdoa débitos bilionários de partidos avança no Senado. Avança porque ontem o perdão dessas dívidas cobradas, dívidas imputadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, dívidas de multas, dívidas de desvios de recursos imputadas aos partidos. E ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado esse perdão. Daqui a foto da Comissão de Constituição e Justiça, que é comandada a comissão pelo senador Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, do Amapá. O movimento Transparência Partidária estima que a anistia que vão dar aos partidos, vão perdoar essas dívidas, pode chegar a 23 bilhões de reais em multas impostas aos partidos, se consideradas só as contas pendentes de julgamento entre 2018 e 2023. Flávio Dino manda suspender o pagamento de emendas parlamentares impositivas e Câmara barra verba para o Judiciário em represália. Ontem, o primeiro ato de rejeição, de represália da Câmara Federal contra esse ato do ministro Flávio Dino, determinando que o governo federal não pague as emendas parlamentares impositivas. A primeira represália foi ontem na Comissão Mista de Orçamento, a rejeição de uma medida provisória do presidente da República que previa uma recomposição orçamentária no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Poder Judiciário e o Conselho
Nacional do Ministério Público, o CNMP. Isso para pagar folha de pessoal. Mas essa medida provisória agora vai ser analisada no plenário. Nas páginas internacionais, a Ucrânia captura 74 vilarejos, ataca bases, cidade e faz prisioneiros russos. A Rússia abriu 10 mil processos por críticas ao exército em 2022. O Ministério Público da Argentina denuncia o ex-presidente Alberto Fernandes por agressão e ameaça à mulher. Foi divulgada esta foto da ex-mulher do Alberto Fernandes com o olho roxo, dizendo ela que foi agredida com um murro pelo ex-marido, ela que é a Fabiola Yanes, que deu início à denúncia por violência doméstica. Ainda na área internacional, o México dá passo atrás em mediação sobre a Venezuela e ficam só agora o Brasil e a Colômbia juntos. O México saiu dessa negociação. Brasil, agora na área de Brasil, na área do país, o Brasil fica estagnado na qualidade de ensino e longe da maioria das metas. O IDEB, principal indicador do MEC, do Ministério da Educação, reúne os dados de aprendizagem e de aprovação de estudantes da rede pública e particular. O aumento da nota foi de apenas 0,1%. O avanço foi de 0,1% e a meta antes era de 0,5%. É uma análise que o Estadão faz sobre a divulgação de ontem do IDEB. Rede Paulista cai em ranking e capital fica fora do top 10 das capitais do IDEB. E aqui tem um gráfico sobre os estados, destacando que o IDEB do 1º ao 5º ano e o IDEB do 6º ao 9º ano. Do ensino fundamental 1, que é o IDEB do 1º ao 5º ano, aparece a cidade cearense de Pires Ferreira. Pires Ferreira fica no norte do Ceará, ali perto de Santa Quitéria. E eu quero dizer que, eu não sei se é porque o opositor, o ex-prefeito da cidade, chama de Torrim, diz, uma denúncia grave que ele faz aí nas redes sociais, diz que o IDEB de Pires Ferreira é maquiado. É uma denúncia do Torrim. E ele é adversário da atual prefeita Lívia Mororó. Lívia Mororó é a atual prefeita. E ele diz na rede que esse número é maquiado, pois Pires Ferreira aparece com 10,0. O outro município do Ceará que aparece aqui, entre os 5, é Jijoca de Jericoacoara, com 9,7. E são esses dois, isso no ensino fundamental. Os 5 são Pires Ferreira, no Ceará, Santana do Mundaú, em Alagoas, Coruripe, também em Alagoas, Jijoca, no Ceará, União dos Palmares, em Alagoas e capital, São Paulo, São Paulo. No ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, quem estão os 5 primeiros é Santana do Mundaú, em Alagoas. Em segundo, Pires Ferreira de novo, com 9,2. A cidade cearense de Deputado Irapuã Pinheiro, com 8,8. Coruripe aparece de novo em Alagoas, com 8,7. Vem depois a cidade de Catunda, no Ceará, com 8,4. E de novo, por último, a cidade capital São Paulo, com 4,8.
alerta para a matemática e o cenário de aprovação é a segunda matéria nesta página sobre o IDEB. A Organização Mundial da Saúde recoloca Mpox, que é a antiga varíola dos macacos, como emergência global. É a antiga varíola dos macacos. Após 20 anos, Gil Rugai é libertado e vai para o regime aberto. Essa matéria é destaque nas páginas internas do Estadão, porque esse rapaz, que hoje está cumprindo pena com 33 anos, ele matou o pai dele, um publicitário muito conhecido lá de São Paulo, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta dele, Alessandra de Fátima, que foi em 2004 esse crime e teve muita repercussão. E agora ele está sendo libertado depois de 20 anos preso para o regime aberto. Nas páginas de esportes, na Copa do Libertadores, o Palmeiras comete falhas, perde para o Botafogo e joga por virada no estádio Allianz. São Paulo usa retrospecto como força extra para encarar o Nacional. Vini Júnior e Mbappé jogam juntos pela primeira vez e Real Madrid é campeão em cima do Atlanta. Futebol inglês cria canal para explicar decisões dos árbitros. O salto olímpico nas vendas com a mini Rebeca. Já fizeram aqui uns bonecos de Rebeca, Varejão, Rafaela e Bruninho estão entre os itens. A empresa fabrica produtos oficiais do Comitê Olímpico. Medalhas de ginasta elevaram procura em 200% em um mês. É o pessoal ganhando dinheiro com as Olimpíadas. No caderno Economia e Negócios, a primeira matéria de capa do caderno, Senado aprova projeto que flexibiliza pagamento de dívida dos estados. Aprovado por 70 votos a 2 contra somente. Texto permite juro real, que pode chegar a 0, e o aumento de gastos em 2024 para compor o limite de despesas do próximo ano. E esse projeto, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, prorroga a dívida dos estados por 30 anos. Parcela essa dívida por 30 anos. Agora foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara Federal. Governo desiste de mudança que poderia reduzir o piso da saúde. Parlamento, parcelamento de dívidas dos municípios com o INSS passa no Senado. Uma entrevista aqui de página inteira com o senador Eduardo Braga, ele que é do Amazonas. Imposto do pecado virou o que não poderia ser. E não poderia ser arrecadatório. Senador critica critérios que guiaram entrada e de setores do imposto seletivo e indica mudanças. Pix por aproximação disputará espaço com cartões de crédito. China alivia restrições à carne de frango do Brasil. Lula sinaliza que pode aderir à Rota da Seda. E essa Rota da Seda é um mega projeto de infraestrutura da China e que sofre rejeição de parceiros ocidentais no Brasil, como os Estados Unidos e a União Europeia. E o Xi Jinping vai vir ao Brasil. Vem ao Brasil em novembro o ditador Xi Jinping para conversar com o Lula sobre esse projeto.
Para escritor, é preciso exaltar mais a inteligência humana do que a artificial. O governo dos Estados Unidos pode propor divisão dos negócios do Google. E por último, Ana Alice é a capa do caderno Cultura e Comportamento. É uma entrevista com a atriz Lisa Kudrow. Ela volta às séries e ao humor sem compromisso. Agora é com você. Bom, agora nos destaques das páginas internas da Folha de São Paulo, nós começamos com a Folha Ilustrada, que é uma charge pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Na área de editoriais, ordem informal fere devido processo ilegal. Ministro Moraes e staff eram origem não explícita. Ministro Moraes e staff eram origem não explícita de determinações para órgão do TSE investigar alvos que seriam objeto de sanções do magistrado. Tiago Amparo escreve que Moraes não é Moro. A direita sai na frente, é o que escreve Maria Hermínia Tavares. Dino acionou um detonador, que é o que escreve Bruno Bogossian. Presentes na lei. Regulação para bens oferecidos a presidentes precisa ser mais objetiva para evitar casuísmo. Rui Castro escreve Maduro exploda-se. Na página 3, na área de tendências e debates, o direito ambiental e a restauração florestal na Amazônia. Recomposição em escala de terras públicas impõe regime jurídico próprio. Falta ao país uma política de incentivo ao comércio exterior. Pequenos e médios empreendedores devem desenvolver cultura exportadora, é o que escreve Alfredo Cotait Neto. Na página seguinte, ainda sobre essa questão do STF, o que o STF, a PGR, o PT e governo Lula apoiam Moraes após revelação de mensagens. Oposição pede impeachment de ministro e cúpula do Senado resiste. Tarcísio disse que fatos são graves e devem ser investigados. Na imagem aqui, o ministro Alexandre de Moraes do STF participa de seminário realizado em Brasília. Ao lado da matéria, dizendo que o ministro afirma que pedido ao TSE era caminho mais eficiente para apurações. Na página seguinte, Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios, é o que mostram as mensagens. O gabinete do ministro do Supremo diz que nos procedimentos foram oficiais e irregulares. Relatório mira o filho e aliados de ex-presidente. A atuação de assessores pode abrir brecha para nulidade. Especialistas divergem, mas citam possibilidade de invalidação de provas. Operação da ABIN monitorou o homem que ameaçou Bolsonaro, é uma matéria de Thaís Oliveira. Na página seguinte, sobre a área de eleições, agressões e propostas rasas marcam novo debate em São Paulo. Embate entre Boulos e Marçal escalou e continuou nos bastidores do evento. Boulos lidera as citações na rede, mas 1/3 é de engajamento negativo. Flávio Dino suspende emendas impositivas e parlamentares retaliam. Comissão do Congresso rejeita MP que dava 1,35 bilhões de reais ao Judiciário depois da decisão do ministro do Supremo. Vices fazem mulheres chegarem a 60% das chapas nas capitais. Aqui, à esquerda, Maria do Rosário, do PT, pré-candidata em Porto Alegre, deputada Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, e Adriane Lopes, do PP, pré-candidata à reeleição em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na página seguinte, na área de internacional, Ucrânia amplia ataque à Rússia e governador pede ajuda a Putin. Kiev faz megação e mira Belgodouro. Moscou avança no leste ucraniano. Venezuela descumpriu o básico da eleição com credibilidade, é o que aponta a ONU. Painel diz que o órgão eleitoral cancelou auditorias e que atas são confiáveis. Caracas chama grupo de irresponsável.
Ainda na área de política internacional, Brasil e China se aproximaram ao longo dos últimos 50 anos. Dados demonstram como relações comerciais se intensificaram e asiáticos tiveram salto em desenvolvimento. Primeiro-ministro do Japão diz que renunciará ao cargo em setembro. Na área de economia, governo inicia reforma e servidor levará mais tempo para chegar ao topo. Ministério fecha acordo de reestruturação com categorias antes de enviar projeto ao Congresso. Na área de política interna, ainda, o Senado aprova alívio à dívida de estados e texto vai à Câmara. Juros sobre capital pode compensar desoneração. Na área de mercado também, ações afirmativas compensam a hegemonia branca nas instituições. É benfazejo a presença de mulheres negras dentre as medalhistas brasileiras. Inflação menor nos Estados Unidos reforça a expectativa de corte dos juros. Índice em 12 meses cai a 2,9%. No Brasil, a bolsa vai ao maior nível desde dezembro. Na página seguinte, ainda na área de mercado, o Banco Mundial emite 225 milhões de dólares em título de reflorestamento. TJ proíbe Meta de usar dados do WhatsApp para direcionar anúncio. Empresa que tem 90 dias para se adaptar à decisão ainda pode recorrer e não se pronunciou sobre o assunto. Estados Unidos avaliam desmembrar Google em caso antitruste. Separação do Chrome ou do Android estará entre as medidas estudadas. A Apple vai liberar a tecnologia de pagamentos por aproximação para outros desenvolvedores. Desempenho da educação fica abaixo do nível na pré-pandemia. Todas as 100 melhores escolas do país em anos iniciais são do Nordeste. Uma matéria escrita por Sérgio Rodrigues, algoz é aquele que ganha de nós. Velha palavra de origem árabe teve sua apoteose nos Jogos de Paris. Na contramão do país, ensino médio em São Paulo recua no IDEB 2023. Gestão Tarcísio afirma que o resultado do IDEB mostra déficit acumulado ao longo do período da pandemia. Pará dispara e Goiás é o estado com melhor educação na etapa. Sobre o acidente em Vinhedo, avião que caiu atravessou área com gelo severo por 10 minutos. Desaceleração da aeronave coincide com a travessia de zona crítica, segundo projeção feita por laboratório da UFAL. Comoção em velórios em série zero em estoque de flores em Cascavel. Na página seguinte, na área de saúde, internet ruim é barreira para maior acesso à saúde no norte. O governo amplia núcleos de telesaúde para atender indígenas na Amazônia. OMS declara emergência de saúde pública global na Mpox, que é a Monkeypox. Na área de ciência, Paulo Teixeira quer entender como as plantas se defendem. Pesquisador da USP diz ser fascinado por doenças e estuda sistemas imunes. Por último, na área de esporte, Mbappé estreia com gol irreal, leva a Supercopa. Francês faz segundo gol do time madrileno na vitória por 2-1 sobre a Atlanta, enquanto Endrick não sai da reserva. A gente se sentiu livre, diz Duda, sobre poder optar por shorts em Paris 2024, fazendo jus à vestimenta das atletas. E por último, futebol anda muito estranho. Tem torcedor que torce para o seu time perder e se poupar do rebaixamento. É um inscrito por Juca Cafuri. Esses foram os destaques da Folha de São Paulo. Celi, o que nós temos no jornal O Povo? Bolsa de Valores atinge pico de 2024, mirando máxima histórica. O Ibovespa mira os 134 mil pontos e se aproxima da máxima histórica de 27 de dezembro do ano passado, que foram 134.193.072 pontos. O Ministério da Saúde vai instituir comitê de emergência para a Mpox, que é a varíola dos macacos, que vem, essa varíola vem da África, e a Organização Mundial de Saúde declara emergência global. Mesmo assim,
fazendo esse comitê, a avaliação da pasta é que a nova onda da doença apresenta risco baixo neste momento para o Brasil. Dados do Ministério apontam que, neste ano de 2024, foram notificados em todo o país 709 casos da varíola dos macacos e com 16 óbitos, sendo o mais recente em abril. Ainda destaque nas páginas internas do Povo, matéria dizendo que a Latam inicia venda de passagens de Fortaleza direto para Santiago, no Chile. Vai começar a ser operado uma vez por semana, esse voo de Fortaleza para Santiago, mas a partir do dia 30 de novembro. E o bilhete da passagem para o primeiro final de semana de estreia vai custar R$ 1.807 para ir para o Santiago do Chile pela Latam, uma vez por semana. Outra nota diz que o FCE, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, lançou edital para criar o curso de pós-graduação em hidrogênio verde. A nova moda agora, nova expectativa agora é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma energia limpa. Mas atenção, a formação, esse curso contará com somente 8 vagas gratuitas. Aqui não diz o critério de quem vai ocupar essas 8 vagas gratuitas. As outras 32 vagas do curso, então ao todo são 40 vagas. 8 gratuitas e 32 vagas pagas. E o valor total dessa pós-graduação vai custar R$ 13.000, R$ 13.376, que poderão ser divididos em 18 parcelas. Na área do esporte internacional, uma nota dizendo que o pai do atleta Lamine Yamal, ele que é jogador destaque da Espanha, ele tem 17 anos, o pai dele foi esfaqueado em terras espanholas e passa mal. Na área federal, concurso da SUSEP é aprovado com 75 vagas. E o que é SUSEP? SUSEP é Superintendência de Seguros Privados, que é ligado ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Emendas PIX. Flávio Dino pede urgência para o plenário do STF julgar a suspensão que ele determinou monocraticamente. O ministro mandou suspender o pagamento de todas as emendas parlamentares impositivas ao orçamento da União. A charge de hoje do Cleiton é esta daqui, como vocês estão vendo. É o ministro Alexandre de Moraes, debaixo de um guarda-chuva, e um toró caindo aqui com nuvens sombrias e muita trovoada. E a frase é: tempo sujeito a trovoadas. As críticas que o Alexandre de Moraes está, no momento, passando por causa daquela reportagem exclusiva que a Folha de São Paulo publicou com vazamentos de mensagens entre ministros do Supremo e do TSE, relatando os pedidos que Alexandre de Moraes fazia na época para acompanhar as redes sociais de bolsonaristas que criticavam o Poder Judiciário. Na coluna vertical, a nota principal é dizendo que o PT, o Partido dos Trabalhadores em Fortaleza, aciona
os candidatos André Fernandes e José Sarto, André Fernandes do PL, Partido Liberal, e José Sarto do PDT. O PT acionou na justiça os dois concorrentes por fake news. Diz o seguinte: a defesa da coligação de Evandro Leitão, os advogados da coligação de Evandro Leitão, entrou ontem na Justiça Eleitoral com 2 pedidos de resposta contra André Fernandes do PL e José Sarto do PDT por publicação de fatos sabidamente inverídicos nas redes sociais. Em ambos os casos, os processos dizem respeito a acusações feitas e depois reproduzidas nas redes sociais pelos adversários durante o debate realizado pela TV Band Ceará na quinta-feira da semana passada. No caso de André Fernandes, o candidato do PL acusa Evandro de estar ao lado do crime, porque, segundo André, o PT é uma facção criminosa, tá? Entre aspas. É as palavras do André. O PT é uma facção criminosa, entre aspas. Já o candidato do PDT, José Sarto, é questionado por fala parecida, ao falar que o PT teria, abre aspas, entregado presídios do Ceará para as facções, fecha aspas. Para a defesa petista, para os advogados de Evandro Leitão, as falas tentam associar, usa a palavra mentirosamente, o partido e as facções criminosas. Aliás, quem disse essa frase que o PT entregou os presídios do Ceará para as facções criminosas não foi o Sarto apenas repetiu. Quem disse isso foi Ciro Gomes na convenção do PDT que homologou a candidatura de José Sarto. Ciro disse isso e repete nas entrevistas onde ele dá, dizendo que essa paz, entre aspas, das facções no Ceará é porque o governo separou as facções, os Comandos Vermelhos da Vida, e PCC, e entre outros, em presídio. Cada um ficou num presídio diferente para eles não se degladiarem lá dentro. Nesse sentido, o PT destaca vitórias obtidas por Lula na Justiça Eleitoral ainda em 2022, quando a campanha de Jair Bolsonaro tentou relacionar o petista com a facção Primeiro Comando da capital. A defesa de Evandro Leitão destaca inclusive caso semelhante ocorrido em 2020, quando o próprio José Sarto acionou o capitão Wagner do União Brasil por situação semelhante e teve seu pedido confirmado na Justiça. Outra nota da coluna é sobre a Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto que inclui o tema Bíblia nas escolas como parte do currículo de escolas do Estado. Originalmente pensado para a Bíblia cristã, o texto recebeu emenda para recepcionar livros de outras religiões. O deputado Renato Rosendo, do PSOL, no entanto, promete continuar questionando a norma caso o governador Eumano de Freitas envie projeto de lei para uma mensagem de lei para a casa, e inclusive ele promete, o Renato Rosendo, porque o que foi aprovado foi um projeto de indicação, com uma emenda de plenário. Para tornar lei, agora, já que o governador Eumano prometeu ao deputado apóstolo Luiz Henrique que vai aprovar, então ele tem que mandar de volta uma mensagem para a Assembleia para que os deputados apreciem e votem. E o Renato Rosendo disse, caso seja aprovado e sancionado, aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador, ele vai entrar na Justiça porque é inconstitucional, porque, segundo a Constituição, o Estado é laico. Essa matéria também, com mais detalhe, você, telespectador, internauta da TV da Transparência, pode ler
no blog do Edson Silva. Está aqui. Com edição de outros livros religiosos, projeto Bíblia nas escolas é aprovado na Assembleia. E a foto aqui é do pastor apóstolo Luiz Henrique. Está aqui no blog do Edson Silva. Mas voltando para a coluna vertical, a foto de destaque é do deputado federal André Fernandes. André Fernandes, do Partido Liberal, recebeu ontem o título de cidadão honorário de Fortaleza. Natural de Iguatu, o deputado é pré-candidato a prefeito da capital. A homenagem foi de iniciativa do vereador Inspetor Alberto, que também é do Partido Liberal, é correligionário do André e já foi assessor do deputado. Continuando nas páginas internas do jornal Cearense O Povo, nós temos aqui sobre eleições 2024, 2 páginas mostrando que começa oficialmente amanhã, sexta-feira, dia 16, a corrida eleitoral pelas prefeituras em todos os municípios do Brasil. Aqui mostra o que pode e o que não pode fazer, citando a legislação eleitoral. Candidatos poderão, a partir de amanhã, fazer propaganda nas redes sociais, fazer carreata, pedir voto aos eleitores, fazer comício, inaugurar comitê e aí por diante. Outra matéria na área eleitoral é dizendo que o Tribunal de Contas do Estado registra 2.600 contas irregulares de gestores e a lista foi entregue ontem pelo presidente do TCE ao desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então aqui a foto dos dois. Outra matéria, quem é José Sarto? Conheça o candidato a prefeito de Fortaleza pelo PDT, ele que é candidato à reeleição para mais 4 anos de mandato. Ministro Barroso, presidente do STF, defende Alexandre de Moraes. Bolsonaristas articulam pedido de impeachment. Aí está aqui a matéria sobre a votação de ontem na Assembleia Legislativa. Bíblia nas escolas. A Assembleia Legislativa do Ceará aprova projeto e inclui todas as religiões nos livros que serão comprados pelo governo do estado para abastecerem as bibliotecas das escolas da rede de ensino estadual. Senado aprova projeto, agora na área de economia. Senado aprova projeto que renegocia dívida dos estados com a União Federal. Ceará tende a ser um dos mais beneficiados com fundo de compensação, diz o relator da emenda da reforma tributária, o deputado federal cearense Mauro Filho. Elmano, governador do Ceará, autoriza mais de R$500 bilhão em crédito suplementar. Recurso é destinado à aplicação pelas secretarias, além da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Justiça do Ceará. Segurança Pública, recursos hídricos e mobilidade urbana estão entre as áreas contempladas. Fortaleza tem 73,3% dos consumidores endividados. 75,3% dos consumidores em Fortaleza apresentam endividamento. Vendas do comércio varejistas crescem 6,9% no Ceará. Projeto para compensar a desoneração prevê aumento do imposto. Na área de cidades, é sobre o IDEB, a divulgação do IDEB, dizendo
Ceará conquista a melhor nota do ensino fundamental de escolas públicas do IDEB 2023. Estado superou a meta nacional do IDEB no ensino fundamental. Já o ensino médio ficou abaixo da meta. IDEB 2023, Estado, rede pública. O Ceará aparece nos anos iniciais com 6,5 e nos anos finais com 5,4. Aí depois vem o Paraná com 6,5 também, igual ao Ceará, nos anos iniciais, e com também 5,4 nos anos finais. E aí vem os outros estados, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais. E por último aparece o Rio Grande do Norte, aqui o nosso vizinho, e que é governado por uma petista, Fátima, governadora Fátima. O Rio Grande do Norte está lá abaixo, nos anos iniciais de ensino com 4,8 e nos anos finais com 3,7. Ainda na área de cidades, o destaque hoje é feriado em Fortaleza, dia da padroeira da capital, Nossa Senhora Assunção. E está acontecendo agora de manhã a tradicional, um evento católico, a Caminhada com Maria, que está sendo realizada hoje e deve ter 5 horas de duração. Já de manhãzinha, os jornais televisivos já estavam dando o início da caminhada, que parte lá da igreja do bairro Nova Assunção, lá na Barra do Ceará, e vem todo mundo a pé, caminhando até chegar aqui no centro de Fortaleza, na Catedral, na Igreja da Sé, com a participação das 30 paróquias que formam a arquidiocese, a diocese de Fortaleza, né? E também neste dia de feriado, os católicos fazem a caminhada com Maria. Já o pessoal adepto do candomblé, eles homenageiam na orla marítima, principalmente na praia de Iracema, a Iemanjá. Eles vão lá todos os anos e fazem as suas oferendas. Ainda na área de cidades, para o diretor-geral da Polícia Federal, nova sede do órgão permitirá avançar no combate ao crime organizado. Entrega legal de crianças para adoção pode ser feita até 45 dias após o nascimento. O editorial de hoje do Jornal O Povo: Moraes afirma ter respeitado os limites legais. É sobre essa questão aí no STF. E por último, Ana Alice, é a capa, eu encerro aqui as páginas internas do Jornal O Povo, com a capa do caderno de esportes. Na Argentina, placar do equilíbrio. Fortaleza empata com Rosário Central, fora de casa, e decidirá vaga nas quartas de final no Castelão. Gol dos argentinos gerou reclamação de falta. É com você. Bom, no Correio Brasiliense nós vamos acompanhar a leitura de uma matéria falando justamente sobre essa questão do STF, em que Moraes recebe apoio no Supremo e alvo de críticas da oposição. Ministro do STF sai em defesa do magistrado acusado de determinar ao TSE, fora do rito judiciário, a produção de relatórios para respaldar suas decisões contra aliados de Bolsonaro. Senadores da oposição coletam assinaturas para tentar destituí-lo do cargo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, virou alvo de duras críticas e até ameaça de impeachment após a acusação que pediu informações a assessores do Tribunal Superior Eleitoral, fora do rito oficial, para embasar decisões contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Senadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciaram uma campanha para coletar assinaturas em um pedido de impeachment de Moraes. Eles querem protocolar o documento até 9 de setembro.
Nesta quarta-feira, em sessão do Supremo, ministros da Corte e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, saíram em defesa de Moraes. Destacaram que não houve ilegalidade nos atos e enalteceram o trabalho do magistrado. Na reportagem da Folha de São Paulo, sustenta que o setor do combate às fake news do TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Afirma também que houve um fluxo de informações fora do rito envolvendo os dois tribunais. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, chamou as suposições de tempestades fictícias e frisou que os atos de Moraes seguiram o rito normal do judiciário. Ele enfatiza que todas as informações que foram solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas. Informações voltadas à obtenção de dados referentes a condutas de reiteração de ataques à democracia e de ataques de ódio. Barroso disse que todas as informações eram públicas, solicitadas ao órgão do TSE, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Segundo o magistrado, não houve nenhum tipo de investigação de natureza policial ou apuração que dependesse sequer da reserva judicial. O ministro ainda destacou que ninguém oficia a si próprio, ou seja, Moraes não precisava pedir autorização oficial ao TSE, pois na ocasião era o presidente da Corte Eleitoral. Ele afirma que os inquéritos aqui no STF são conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, como é próprio dos inquéritos, são conduzidos por um relator e, quando é necessário, é ratificada pelo plenário. Por acaso, o condutor do inquérito era o presidente do TSE. Segundo ele, a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. Portanto, como as informações eram do presidente do TSE para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso, haviam algumas solicitações informais, mas quando as informações chegavam, eram imediatamente formalizadas, inseridas nos processos e dadas às vistas ao Ministério Público. Em seguida, o decano Gilmar Mendes ressaltou que as fake news são usadas como arma política para enfraquecer as ações do judiciário. O ministro disse que não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido alvo de críticas infundadas acerca da condução das investigações sob sua responsabilidade. Gilmar menciona que Moraes sofreu com ataques e injúrias por conta de sua atuação contra as milícias digitais. Ele disse que a condução das investigações por parte do ministro Alexandre tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e às garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. Ele elogiou: qualquer tentativa deliberada e infundada de intimidar ou desacreditar um ministro do Supremo deve ser veementemente repudiada. Vivemos em tempos em que a verdade é frequentemente distorcida e a desinformação é usada como arma política. Nesse cenário, é fundamental que defendamos aqueles que, com coragem e retidão, enfrentam essas ameaças, mesmo quando isso implica suportar o peso de críticas injustas e ataques pessoais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que toda a atuação de Moraes teve a anuência do órgão. Ele enalteceu o trabalho do magistrado e disse que ele atua com coragem e retidão. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades eu pude pessoalmente verificar que na minha atuação junto ao TSE, quer que aqui no STF, as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes, é o que ele acrescenta. Esses foram os destaques do portal Correio Brasiliense. Eu sei o que é que nós temos no Valor Econômico. Valor Econômico, nós temos na área de economia, o jornalista Assis Moreira escreve: superávit com os Estados Unidos e pressões à frente. Educação fica aquém da meta e notas seguem menores que antes da Covid. Dados do IDEB de 2023 mostram que apenas a primeira fase do ensino fundamental atingiu metas. Ministro Camilo Santana fala em medidas para reduzir a desistência. E essa foto é da Patrícia Mota, ela que é do Itaú Social, que trata da área social do Banco Itaú. E o índice é esse: Índice de Desenvolvimento, IDEB do país desde a
a pré-pandemia. E agora os destaques de 2023, estados com melhor IDEB. Do primeiro ao quinto ano aparecem o Paraná com 6,7, depois o Ceará com 6,6 e São Paulo com 6,5. Do sexto ao nono ano estão empatados o Paraná, o Ceará e o Goiás com 5,5. Depois vem São Paulo com 5,4 e o Espírito Santo com 3,5. Já no ensino médio, o Ceará não aparece nos 3 primeiros colocados. O primeiro é o Paraná, com 4,9 no IDEB. Depois empatados o Goiás e o Espírito Santo com 4,8. E empatados vem São Paulo, Piauí e Pernambuco com 4,5. Nova regra fiscal não contém déficit estrutural, diz a MCM Consultoria. Conselhos profissionais ignoram a inteligência artificial, diz o Tribunal de Contas da União. Varejo cai em junho e entra em acomodação. O Ministério da Indústria e Comércio quer tirar os jabutis. Nós já explicamos aqui o que eram os jabutis. São matérias alheias ao projeto original. Então, o Ministério da Indústria e Comércio, que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, quer tirar os jabutis do projeto de lei das eólicas em alto mar. Silveira, que é o Alexandre Silveira, das Minas e Energia, defende fontes verdes e a exploração de petróleo na margem equatorial do litoral brasileiro. Juventude quer discutir agora no G20, na reunião do grupo do G20, o futuro global. Cúpula dos 3 poderes sai em defesa de Alexandre de Moraes. Aliados de Bolsonaro, no entanto, são alvo de operação da Polícia Federal. Projeto de lei da renegociação da dívida dos estados passa no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. Projeto que prorroga desoneração de impostos a 17 setores da economia, inclui ações compensatórias. Ministro Flávio Dino, do STF, manda suspender o pagamento de emendas parlamentares impositivas e Congresso retalia em medida provisória. A medida provisória era uma medida provisória que abriu crédito de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o judiciário. Ela foi rejeitada na comissão lá do Congresso, foi a comissão mista de orçamento. Quem foi o presidente é o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. Ela foi rejeitada, abrindo esse crédito de 1 bilhão e 300 milhões em retaliação ao que os parlamentares consideraram uma interferência do ministro Flávio Dino nas suas prerrogativas. CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprova a PEC que anistia os partidos políticos de pagarem o que devem. E a dívida é de quase de 23 bilhões de reais. Eles, os deputados e senadores, fazem a lei, aí a lei diz que o partido que não cumprir aquela lei é multado, aí o Tribunal Superior Eleitoral multa o partido
por irregularidade, aí depois o próprio Congresso derruba a lei que ele fez para ser perdoado, para ele ser perdoado dessa dívida. Marçal, outra matéria. Essa é sobre o debate que nós estamos lendo as páginas internas do Valor Econômico. E o Valor Econômico dá uma matéria sobre o debate que foi promovido ontem, o debate dos candidatos a prefeito de São Paulo, promovido pelo Estadão, pelo jornal concorrente, que é o Estado de São Paulo. E o Valor Econômico dá uma matéria sobre o debate, dizendo: Marçal e Boulos trocam acusações em debate. Inflação nos Estados Unidos na área internacional. Inflação nos Estados Unidos cai abaixo de 3% e reforça a aposta de corte no juro. Inflação na Argentina cai 4% em julho, a menor da era do presidente Milei. Sem o México, Lula e Petro, que é o presidente da Bolívia, conversam sobre a crise na Venezuela. Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, é indiciado por agredir a ex-primeira-dama do país, a Fabiola. Editorial do Valor Econômico: consumo fraco e risco de deflação desafiam a China. Caderno Empresas: venda de créditos judiciais se torna alternativa para empresas que precisam levantar capital. Lojas Americanas têm prejuízo de 2 bilhões e 300 milhões de reais em 2023. Isso é aquele caso das fraudes, da corrupção que estava havendo, desvio de dinheiro dentro das lojas Americanas, prejudicando os acionistas. Como cultivar o espírito da aprendizagem contínua? Renomado especialista em recursos humanos, o americano Dave Ulrich fala sobre o valor da atualização do conhecimento para a liderança. Ações para a equidade salarial nas empresas têm ritmo lento. Frete marítimo volta a subir e deve seguir elevado em 2024. Em nova crise, Infracommerce paralisa cobranças. Locadoras sobem tarifa para contornar revenda mais difícil. Morre Otávio Floresbal, que dirigiu a Globo por 10 anos. Executivo que trabalhou na Globo por mais de 30 anos, era conhecido pela gentileza e pela determinação que imprimia as suas tarefas. Empresa Scala investe 6,2 bilhões em centro de dados. Justiça de São Paulo proíbe o WhatsApp de compartilhar dados. Sob nova gestão, a empresa Verde Campo espera crescer 20% este ano. BRF, a empresa lucrou 1 bilhão e 100 milhões de reais no segundo trimestre, o melhor da história. Caderno Finanças: Ibovespa vai ao maior patamar do ano. Pressão por corte de 0,5 ponto pelo Banco Federal dos Estados Unidos perde força. BTG volta a ter lucro recorde e analistas apontam desafios. Baixar os juros é uma briga eterna no Brasil, diz o presidente Lula. Banco do Brasil e Bradesco desembolsam 4 bilhões e 300 milhões de reais e tiram a Cielo da Bolsa. Multimercados tem a menor fatia entre fundos desde 2019. E por último, é aqui a capa do caderno Legislação, com 3 matérias. Empresas não conseguem reduzir base de contribuições ao INSS. O varejo vence no STJ
no Superior Tribunal de Justiça disputa sobre restituição de ICMS e também o STJ julga ações contra decisões sobre tese do século. É com você, Ana Alice. Estamos encerrando a nossa participação aqui no primeiro bloco de notícias. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.